Nosso próximo destaque é o seguinte: o governo federal decidiu cortar mais de 4 bilhões de reais de alguns ministérios importantes, como Saúde, Educação e Ciência e Tecnologia. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Planalto justifica que esses cortes foram feitos para adequar o orçamento às regras do novo arcabouço fiscal. Entre os principais projetos atingidos e que perdem verba estão o programa Criança Feliz, o financiamento de comunidades terapêuticas para viciados em drogas e álcool, o Farmácia Popular e bolsas de estudo em universidades e educação básica. Abra esse giro com você, Pagotto. Correta a decisão do governo? O que achou? Ô, Brau, toda vez que o governo faz corte de gasto, tem no Brasil duas reações, né? Primeiro, o setor que é contracionista, que defende que o Estado tem que ter um controle rigoroso nos moldes de uma economia doméstica sobre o seu orçamento, etc. e tal, e que fez aplausos à lei de responsabilidade fiscal, à lei do teto de gastos e agora também à lei do arcabouço, fica feliz. É isso aí, porque é o resultado dessa legislação de controle do orçamento público, né? Mas, ao mesmo tempo, esse setor que está na oposição explora quando tem o corte, cumprindo com a legislação. E aí eu acho que é uma postura muito contraditória, porque eu acho que não tem que ter corte em setores sensíveis e estratégicos da sociedade. Ainda mais quando esses setores, como no caso aqui saúde, né, envolvem programas urgentes e necessários, como o Farmácia Popular. Então nós não podemos aplaudir corte de gastos em setores sensíveis e estratégicos como a saúde popular. Mas eu quero só alertar, né, que a defesa de um sistema de controle de gastos e de controle orçamentário com base nesse formato da economia doméstica, que não é aplicável ao Estado, né, nessa hora tem responsabilidade sobre isso. E, ao mesmo tempo, tenta explorar politicamente isso como sendo uma contradição. O governo vive uma contradição nesse tema, porque ele está submetido à legislação rigorosa do arcabouço fiscal e que muita gente na época do arcabouço fiscal, Brau, termino aqui, foi tratar como agora havia uma flexibilização. Foi muito melhor do que a lei do teto de gastos, mas ainda é uma lei bastante rigorosa com o orçamento, os gastos necessários e urgentes da União. Você, Bellucci. Eu já estou esperando o Lula, o Haddad, falar que a culpa dos cortes é do Bolsonaro, porque o Lula precisa governar, o Haddad precisa governar. Já vão falar que estão cortando por culpa do Bolsonaro. O arcabouço fiscal feito pelo próprio PT agora corta essas verbas em pastas absolutamente estratégicas, né? Educação, farmácia popular. A gente fica imaginando se fosse anteriormente, né? Teria uma gritaria danada. Mas agora, como está todo mundo muito bem remunerado, principalmente a classe artística, acho que eles estão ocupados, né? Trabalhando, fazendo seus projetos com Lei Rouanet, porque ninguém mais está citando isso, né? É lamentável, ó, educação, saúde e ciência. Tudo que o governo do PT fala que defende a educação, a saúde, a ciência, e agora vai lá e faz esse corte violento, enquanto você tem para artistas consagrados de cultura popular mais de 16 bilhões, até derrubei minha caneta aqui. Então, assim, não vai bem o governo, como o Pagotto colocou, uma contradição por si só esse governo petista que anda com uma narrativa, mas na hora H não vê problema nenhum em cortar, e os críticos, né, do governo anterior hoje estão bem silentes com relação a isso, o que prova que nunca foi sobre educação, nunca foi sobre saúde, nunca foi sobre ciência, foi sempre sobre poder político e benefícios financeiros. Concorda, Leandro? Passa muito por política a decisão e a agenda econômica do governo? A agenda econômica está indo bem, obrigado, né? Eu acho que a gente está vendo resultados importantes. Na segunda-feira tem o envio para o Congresso Nacional dos projetos de lei complementar que regulamentam a reforma tributária. Isso vai ser muito importante, né? Não vai aumentar nenhum imposto, mas vai tornar tudo muito mais eficiente. A própria esquerda é reticente em relação a essa reforma tributária, né? Mas o que se pode fazer em termos de política econômica é uma grande ponderação que leva em conta muitos fatores. Eu espero que esse orçamento, principalmente naquilo que diz respeito à educação básica, às bolsas do CNPq e à farmácia popular, seja recomposto ao longo do ano. É um pouco difícil explicar termos do debate
em que se deu esse corte, assim, rapidamente na mídia. Mas é o seguinte, basicamente, né, o que o governo poderia gastar neste ano de 2024 estava condicionado a uma previsão de inflação feita em 2023. Como a inflação ficou abaixo do que até o próprio governo projetou e esperava, isso teve que reduzir também a projeção de possibilidade de gastos. Então, basicamente, o governo poderia aumentar os gastos em 30 bilhões e a inflação veio abaixo do esperado, teve que reduzir isso para um pouco menos de 28 bilhões de aumento de gastos desse tipo. Mas tudo bem, vida que segue, estamos no começo do ano e o país apresentando bons índices de desenvolvimento por várias razões, inclusive porque a população está muito dedicada a trabalhar, as empresas estão investindo e não para silenciar a classe artística por meio da Lei Rouanet, né? Pelo contrário, né? Eu acho que a gente vai ter uma retomada do crescimento que vai significar aumento das receitas para que o governo possa recompor esses índices. Um último ponto, né? Só para deixar muito claro, não é o governo que decide para onde vai o dinheiro da Lei Rouanet, é a empresa que decide qual projeto vai financiar. Então, se uma grande empresa decide financiar um projeto artístico, um projeto cultural, ela escolhe. Pode ser de qualquer artista, pró-governo, anti-governo. Vai ser difícil. Mas ele passa pelo governo. Vai ser difícil achar artista pró-Bolsonaro. Mas ele passa pelos requisitos do governo. E quem decide o valor foi o governo. A não ser que tenha flagrante desvio de finalidade no uso do recurso, todo projeto é aprovado. Todo projeto é aprovado. Todo projeto que não tem flagrante desvio de finalidade que não seja da área cultural, porque a cultura é diversa. Toda cultura tem que ser financiada com dinheiro público, sim. Acontece que esse é um dinheiro público que a empresa deixa de pagar para ela, empresa, escolher qual vai ser Sim. o projeto. E ela pode, como ocorre muitas vezes, as empresas encomendam projetos que não são nada alinhados com o governo para poder financiar na Lei Rouanet. Voltando à decisão do governo, Mônica, do corte de verba, para você foi uma saída inevitável, uma decisão inevitável, ou o governo poderia ter evitado uma decisão como essa? Nós temos que falar de reforma administrativa, nós temos que falar de reforma política e eleitoral. Não é o dinheiro da Lei Rouanet que vai resolver o problema. O problema é a folha de pagamento do governo, que é gigante, inchada, cheia de gente. Que, claro, tem servidor que trabalha muito, mas tem gente que nós sabemos que não está trabalhando. Esses são os cortes que nós temos que fazer. Nós estamos falando aí de 4 bi. O fundo eleitoral é 5. Então, as emendas partidárias têm muito espaço para cortar. Agora, o Bellucci falou muito bem, a legislação é muito rígida, não pode demitir, tem a progressão automática, tem várias reformas estruturais que tem que ser feita e é lamentável ter que cortar de educação e de saúde. Mas que bom que o corte está sendo feito. Quem esperava que o governo do PT ia fazer esse tipo de corte? Estão cortando onde tem que fazer, o Haddad continua falando em meta zero para o déficit. Tudo isso é muito positivo para o Brasil. Agora, a incoerência não está nem tanto na gestão, a incoerência está nas pessoas que estão em volta, que realmente no governo anterior teriam tido ataques histéricos e dessa vez estão tendo que justificar, porque é, sim, justificável e necessário. Concorda, Pagotto? Tem uma reação diferente aí, de acordo com o governo? De onde vem a medida? A reação vai mudando, o discurso vai sendo adaptado, digamos? Eu não concordo. Eu vi críticas já nessa semana sobre o tema da educação, por exemplo, né? Críticas bastante sérias, assim, de que esse corte seria um ataque. Enfim, é só fazer uma pesquisa em quem você que está em casa. Andifes. Né? O Andifes e outras... fizeram postagens e apresentaram posições muito firmes em relação à crítica desse processo. É claro que o corte está sendo anunciado como um corte, mas aí ele tem segmentos, né? Então, reações foram também segmentadas a partir de cada... Esse tema, por exemplo, da educação e do financiamento de bolsas foi muito criticado e está sendo muito criticado. O problema é que tem que abrir e fazer uma pesquisa para ver. Vai encontrar muita crítica e crítica séria, de entidade grande, viu? Não estou falando do fulano e do ciclano, porque aí não é o debate aqui, né? Então, de entidades grandes como a Associação dos Docentes, né? Fez uma crítica seríssima sobre esse tema.
Então o debate segue forte e a posição Mas não chamou de forte. fascista, né? Só criticou. É, Mas, ô, João, não confirma a pode regra. chamar de fascista porque não é fascista, né, João? A gente pode chamar de fascista quando tem uma outra perspectiva, como foi a perspectiva do Bolsonaro. Eu acho que aí nós temos Na que sua abrir o visão, debate. né? Oi? Não, na sua visão, que era fascista. Claro, na minha visão. Eu não sou autoridade aqui, ninguém é para definir o que é, mas eu estou dizendo por que não pode chamar uma coisa de uma coisa que não tem nada a ver, né? Nós estamos falando aqui, Sim. João, da adoção, muito mais da proposta do contracionismo com os gastos, que vem de uma perspectiva liberal. Então eu estou dizendo que isso é muito contraditório, porque justamente esses setores liberais que defendem um controle absurdo de gastos, que eu dei exemplo aqui, essa linha do controle como sendo a tua casa, né? O Estado não pode ser comparado com a tua casa, mas tudo bem. Eu disse nesse programa aqui várias vezes, quem acompanha sabe, nenhum desenvolvimento no mundo dos países chamados desenvolvidos, João, da OCDE, conseguiu enfrentar o percurso do desenvolvimento sem uma indução do Estado, uma indução pesada. Nenhum. Ah, eu conheço um. Pode trazer. É desafio aqui para a Jovem Pan. Algo mais sobre esse tema, senhores? Podemos seguir? Vamos em frente? A gente gosta. Vamos pro